Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao nosso Comentando Edital e vamos falar do edital fresquinho, que é do Departamento Penitenciário Nacional. Saíram 2 cargos para que você possa concorrer, que é o cargo de agente federal, e esse agente federal é o que hoje a Constituição denomina de Polícia Penal, nesse caso, Polícia Penal Federal, e do agente de assistência à execução penal. Então, só para deixar claro, são 2 cargos que nós vamos comentar. Então, aqui no nosso Comentando Edital, vamos falar primeiramente sobre o Departamento Penitenciário Nacional. Você sabe para que serve o Departamento Penitenciário Nacional? Bom, você tem, em 2019, um decreto que regulamenta os cargos do departamento. Esse departamento está relacionado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública e ele possui um regimento interno que é a Portaria 199 de 2018. Então, obviamente que você tem aí um número enorme de atribuições, de cargos que dentro do Ministério da Justiça e Segurança Pública e dentre os órgãos ao Departamento Penitenciário Nacional, que tem também as suas atribuições e seu regimento interno que você deve ler com mais calma depois. Aqui a gente vai fazer só uma apresentação breve do que seria esse departamento. Então, o artigo 32 do decreto, destaquei o artigo 32 para ser bem objetivo. Ao Departamento Penitenciário Nacional cabe exercer as competências estabelecidas nos artigos 71 e 72 da Lei 7.210, de 11 de julho de 84, é a Lei de Execução Penal. Então, a Lei 7.210 é a Lei de Execução Penal, tratada aqui no Brasil, é aquela parte do processo em que o réu condenado, passa agora a ser condenado, executado, ele cumpre pena. E o cumprimento de pena é realizado pelos sistemas penitenciários. Nós temos o sistema penitenciário estadual e o federal. O DEPEN está ligado à execução da pena no âmbito federal. E o DEPEN tem como atribuição responsabilidade, está aqui, destaquei para vocês, ó, é responsável pelo Sistema Penitenciário Federal, o DEPEN, cujos principais objetivos são o isolamento de lideranças do crime organizado, cumprimento rigoroso da lei de execução penal e custódia de presos condenados e provisórios, ou seja, aqueles que já foram condenados a uma pena privativa de liberdade, e aqueles provisórios, ou seja, que foram presos por medidas provisórias de privativa de liberdade, como a prisão preventiva, prisão temporária, a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva e, portanto, serão essas as pessoas sujeitas a essas medidas restritivas de liberdade, ou melhor, privativas de liberdade, e que o agente federal, o agente penitenciário federal e o assistente federal à execução penal, eles irão tratar. Eu vou falar um pouquinho de cada um deles. Bom, regime também disciplinar diferenciados. Então, aqueles presos condenados e provisórios sujeitos ao regime disciplinar diferenciado, o famoso RDD, que a gente às vezes vê nos noticiários. Líderes de organizações criminosas, presos responsáveis pela prática reiterada de crimes violentos, presos responsáveis por ato de fuga ou grave indisciplina no sistema prisional de origem. Então, o preso, ele muitas das vezes cumpre pena numa penitenciária estadual e, por conta dessas circunstâncias, ele é transferido para uma penitenciária federal. Presos de alta periculosidade e que possam comprometer a ordem e segurança, réus colaboradores presos ou delatores premiados. Portanto, o DEPEN tem como principal responsabilidade, objetivo final é a custódia destas pessoas nestas circunstâncias jurídicas. Maravilha? Maravilha. Bom, o edital ele oferece 15 vagas para o especialista federal em assistência à execução penal e para o agente federal de execução penal, 294 vagas. Bom, como eu disse, o agente
federal, penitenciário federal, ele é a Polícia Penal, cuja nova roupagem passou a ter, após a emenda constitucional deste ano, e no seu artigo 144 já dispõe lá sobre a Polícia Penal. O assistente federal, a execução penal, será um auxiliar a esta custódia, a esse tratamento dos presos pelos agentes federais, agentes penitenciários federais, e vai depender do cargo que essa pessoa ocupe de diploma de nível superior. Então, se essa pessoa ela é formada em enfermagem, haverá vaga para enfermeiro. No curso da execução da pena, é necessário o auxílio de diversos outros profissionais de outras áreas. E, portanto, há cargos destinados a essas pessoas para o DEPEN, junto ao DEPEN. Então, nós vamos ver daqui a pouquinho. Bom, para o especialista, a remuneração é de R$ 5.865,70 e para o agente, R$ 6.030,23. Então, uma remuneração que deve, obviamente, ser avaliada por cada um dessas pessoas que vão ingressar, é uma remuneração razoável para o cumprimento dessas finalidades. O edital foi publicado dia 5/5/2020. As inscrições elas vão ser do dia 15/5 a 5/6, então preste atenção aqui nas inscrições, né, e nos valores das taxas. Para o especialista o valor é de R$ 130 e para o agente o valor de R$ 120. A banca examinadora é a Sebrasp. Não é? Quantidade de questões é igual para cada um. Eu vou falar da distribuição dessas questões. A Sebrasp, antiga CESP, ela tem como padrão, já uma tradição em concursos no âmbito federal, em âmbitos também de outras entidades federativas, mas no âmbito federal há uma certa tradição, uma certa frequência, digamos assim, do Sebrasp participar como responsável desses certames. Muito comum na cobrança do Sebrasp o pedido ali do examinador de conhecimento a respeito de jurisprudência do STJ, do STF. Não é? É muito comum também você ter ali, dentro do conteúdo programático, a disposição literal de lei. Né? É importante quem vai estudar para esse concurso que tenha conhecimento da legislação e prestar atenção naquelas recorrências de questões de concursos anteriores. Então, está aqui, ó. As principais datas que nós iremos destacar aqui no nosso comentando do especialista e do agente é que ela será realizada tanto a prova objetiva quanto a discursiva no dia 6/9/2020. Então, a prova objetiva e discursiva será realizada na mesma data, 6 de setembro. E ela é composta de várias etapas. A primeira etapa, e lembrando, para todos os cargos do edital, certo? Então, 2 etapas. A primeira, a prova objetiva, tem caráter classificatório e eliminatório. A prova discursiva, também de caráter classificatório e eliminatório, e aí a discursiva vai depender da função do cargo que você pretende realizar. O famoso TAF, prova de aptidão física, também de caráter eliminatório, avaliação de saúde, psicológica e também uma investigação social, que é a análise da vida da pessoa no âmbito social para saber se ela é compatível ou não com o cargo que irá ocupar. Então, a investigação social, ela é eliminatória. Tomar cuidado com isso. Portanto, a pessoa que tem, digamos, uma vida desregrada e que possui, apesar de não ser condenado, mas está sempre envolvido em questão policial e dependendo do tipo do envolvimento, certamente vai ser peneirado aqui na fase de investigação social. E a segunda etapa é o curso de formação para aqueles que se encaixarem no quadro de vagas disponíveis. Então, vamos lá, prosseguindo aqui. Bom, existem algumas observações importantes. As vedações
e aquilo que você precisa prestar atenção, que você não pode fazer no dia da prova, senão você corre o risco de ser eliminado. Você será eliminado. Na sala de provas, durante a realização, não será permitido. Então, tomar cuidado. Relógios, armas. Então, muita gente já é da segurança pública, já trabalha em algum outro setor de segurança pública e pretende ocupar esse cargo. Não é melhor não levar arma alguma, ou quem tem porte, não leve sua arma. Aparelhos eletrônicos ou objeto identificável pelo detector de metais, ou qualquer um objeto que seja detector, que seja identificado no detector, vai ter que deixar em algum lugar. Não sei se no local haverá, por exemplo, cautela de arma, então é melhor que geralmente não há cautela de arma. Então, é melhor não ir armado para quem tem porte de arma. Não é? Então, fica ligado nisso. Vai passar por um constrangimento lá, ter que voltar e deixar isso em algum lugar. Bonés, gorros, chapéus também não pode. Não é? Telefone, qualquer dispositivo no ouvido. Isso aqui é até meio óbvio, né? Salvo aparelho de surdez. Não é? Ou aqui é possível aqui também que você tenha, em razão de algum tipo de religião, ou como, por exemplo, a religião islã, que a mulher, sendo aqui nacional, mas com a cultura de outro país, que utilize aquela vestimenta, porque aquilo faz parte da cultura daquela pessoa, daquele povo, portanto, respeito a isso, isso será possível. Né? Levar líquidos, exceto se a garrafa for transparente, sem rótulo. Então, obviamente, se você puder levar, se você quiser levar água, né, água transparente, sem rótulos, num recipiente transparente que dê para saber qual o conteúdo daquele recipiente, certo? Então, você não pode se comunicar com outro candidato, usar calculadora, né, livros e anotações, certo? Régua de cálculo, lapiseiras, né, impressos ou qualquer outro material de consulta, com exceção aquilo permitido para os cargos de delegado de polícia, e obviamente que não é o caso aqui do edital. Porque no cargo de delegado de polícia, a prova, muitas das vezes a prova específica, a prova discursiva, é permitido consulta à legislação seca. Então, não é o nosso caso aqui. Não é permitido a consulta de nenhuma legislação. Portar carteiras de documentos, obviamente, que você, se tiver com a carteira, você terá que deixar isso à mostra, à vista, não é? Porque todo mundo, muitas das vezes, leva carteira de documentos, etc. Você vai ter que levar... se não tiver um local para você colocar a carteira lá, né, uma carteira para deixar à vista, para deixar à mostra, você não vai poder entrar com ela. Então, algumas bancas examinadoras colocam caixas lá disponíveis para você colocar a carteira, o celular desligado. Nós não sabemos como irá acontecer aqui. Então, é recomendável que você, ao entrar na sala, se tiver alguém para deixar a carteira, ou então levar somente o documento, a cédula de identificação, o lápis, né, ou a caneta, e tudo na mão, para que você não possa, o dinheiro, se for o caso, no bolso, cartão de crédito, enfim, você não pode ter a carteira ali, porque o objetivo do concurso é evitar que as pessoas utilizem qualquer recurso para poder colar, né? Então, sejamos diretos, é esse o objetivo de evitar esse tipo de coisa. Né? No caso de óculos escuros, só em caso de atendimento especial, recomendação médica, né? Emprestar material, enfim, utilizar material de consulta, como eu já disse, já expliquei. Bom, realizado o concurso, o gabarito provisório da prova objetiva será no dia 8 de setembro de 2020. Depois de divulgado o gabarito provisório, será aberto o prazo para recurso. E os recursos serão admitidos das 9 horas do dia 9 até as 18 do dia 10, no endereço eletrônico fornecido pela própria Sebrasp. E, após a análise dos recursos, haverá a divulgação do gabarito oficial no dia 28 de 9 de 2020,
e a partir daí sim você terá o chamado resultado preliminar com a nota da prova discursiva no dia 28/9. Então, no dia 28, após a divulgação da prova da nota discursiva, junto com o gabarito da prova objetiva, você vai ter acesso à sua pontuação. E com relação ao recurso da prova discursiva, não foi divulgado nenhum prazo e, portanto, é algo que terá que ser indagado à banca e deliberado por ela nesse período de inscrição. Bom, como eu já falei aqui, já falei sobre o DEPEN, sobre o Departamento Penitenciário Nacional lá em cima, na introdução, mas nós vamos falar agora sobre os conhecimentos específicos para o especialista federal em execução penal. Então, falamos lá, já falamos sobre a finalidade do DEPEN e agora também vamos falar especificamente sobre as matérias, as disciplinas cobradas no concurso para cada cargo. Então, aqui será cobrado, como eu disse lá acima, serão cobradas 120 questões, distribuídas entre 40 questões de conhecimentos básicos, língua portuguesa, ética, noções de direito constitucional, noções de administrativo, noções de direitos humanos e participação social. Bom, o de atualidades é somente para prova discursiva. E, a depender do cargo, se você optou pela enfermagem, médico clínico, médico psiquiatra, odontologia, psicologia, serviço social e terapia ocupacional, são os 7 cargos que você irá pretender, que você tem como opção pretender de acordo com a sua escolaridade em nível superior. E, obviamente, haverá ali para cada um desses cargos conhecimentos específicos de cada uma dessas profissões. Conhecimentos complementares, que é a Lei de Execução Penal, a Lei 7.210 de 84, como eu disse lá em cima, e sobre Departamento Penitenciário Nacional. Ou seja, você vai ter que ler o decreto que eu mencionei e a portaria que eu também mencionei do regimento interno. Portanto, é importante você ter em mãos esse material. Você consegue acessar isso pelo site do DEPEN e, com isso, você tem acesso àquele material para leitura. Não é? Bom, em caso dos agentes federais, agentes penitenciários federais, que é a Polícia Penal, lembrando que os assistentes não são considerados polícia penal, não é? Mas a Polícia Penal, conforme está na Constituição, são somente os agentes federais, os agentes penitenciários federais. Mesma coisa aqui, 120 questões distribuídas em conhecimentos básicos, língua portuguesa, ética do serviço, raciocínio lógico e informática, atualidades na prova discursiva e conhecimentos específicos, direito constitucional, lembrando que é noções, está vendo? Noções, direito constitucional, administrativo, penal, processo penal, direitos humanos, participação social e legislação especial. Né? E conhecimentos complementares, execução penal e matéria sobre Departamento Penitenciário Nacional, como eu também mencionei aqui. Bom, sobre o estudo da prova, como é que você faz para estudar? Não é? Nós vimos aqui nos nossos comentários, não é? Aqui, ó, a prova é dia, perdão, voltando aqui. Aqui, ó, a prova objetiva e discursiva é dia 6/9, 6 de setembro. O edital foi publicado em 5 de maio, não é? De 2020. Portanto, você tem aqui até setembro, não é? Você tem maio, o mês de maio todo, junho, julho, agosto e, obviamente, setembro você praticamente descarta, né? Você só tem aqui até o dia da prova 5 dias para estudar no dia da prova, mas você tem o mês de maio todo para estudar. Então, ao todo aqui você tem 4 meses para estudar. 4 meses. Então,
contando aqui, obviamente, o mês de maio todo, junho, julho, agosto, e setembro você não tem o mês todo, você tem até o dia 5. Então, você tem 4 meses redondinhos para poder estudar. E como você deve estudar? Não é? Obviamente que para uma prova objetiva, na prova objetiva você tem muita leitura de legislação, de regulamentos, regras, como é o caso do regimento interno do Sistema de Departamento Nacional, né, Penitenciário Nacional, e essas regrinhas elas precisam estar de acordo com o seu estudo, de certa forma, memorizados. Então, é muita informação. Para você poder estudar, você precisa de um método de estudo, e o SES, em parceria com a Adverum, ela fornece, por exemplo, serviços de coaching, em que o professor, ele juntamente com você, de acordo com a sua necessidade, de acordo com o tempo que você tem disponível para estudar, monta uma grade, monta um planejamento de aula para você, e com esse planejamento, você executando durante 4 meses, obviamente, aumenta a chance de você estudar, você passar, de você lograr êxito em conseguir o máximo de pontuação possível. O estudo tem que começar para ontem, né? Você precisa estudar para ontem. E isso, obviamente, acaba exigindo do candidato que não está acostumado com o concurso público a ter o auxílio de algum professor, de algum colega que já estudou, e, portanto, deixo aqui registrado o nosso serviço de coaching da Adverum em parceria com o SES. Né? Então, obviamente que você vai estudar até o último minuto possível, você tem que entender todo o edital, você precisa abordar todo o edital, você precisa ter foco em disciplinas e assuntos de maior importância. É um mito você achar que você vai estudar tudo em 4 meses, tudo bem estudado, né? Porque você pegar e sair lendo de forma atabalhoada, sem critério, todo esse conteúdo, você até consegue ler, até antes disso, até antes de 4 meses. Mas assimilar as informações somente com um método de estudo apropriado. Então, você deve, sim, focar nas disciplinas de maior importância. Como é que você descobre isso? Você acaba descobrindo as disciplinas de maior importância com a recorrência de concursos anteriores. Então, você vai pegar concursos anteriores de agente penitenciário ou equivalentes que você encontra na internet, e com isso, você estudando e resolvendo as questões, você começa a perceber a sua preparação, como você está e o nível do seu conhecimento no dia a dia dos seus estudos. Não é? Então, você intensificando resoluções de estudos, de resoluções de questões, perdão, você consegue aferir aí o grau de estudo, de grau de assimilação de conhecimento. Bom, estudo para redação e prova discursiva, não é? Como se preparar para isso? É importante você ter, sim, você ter um estudo mais específico para cada área, e com esses estudos específicos você precisa treinar aí uma abordagem discursiva sobre os temas principais, você fazendo resumos e tabelas de questões que você poderia entender como mais importantes, fazendo perguntas de certo e errado, ou perguntas, questionários para que você mesmo possa responder, fazendo isso, às vezes, em voz alta. Então, você tem, dentre os diversos critérios, diversas fórmulas de estudo, uma delas é essa, de você treinar por escrito. Então, quando você for fazer uma pergunta, você responder por escrito, você, provas anteriores, responder por escrito. Então, na verdade, para uma prova discursiva, você precisa exercitar a sua escrita. Então, os resumos dos seus cadernos, os questionamentos que você mesmo faz a si mesmo sobre o ponto que você está estudando, para que você teste se você sabe o seu conteúdo, você deve fazer isso de forma discursiva, de forma escrita. Esse é o que eu sugiro para que vocês façam aí. Obviamente que a diferença entre o estudo do especialista e de agente
agente penitenciário é basicamente o conteúdo da matéria. Então, o agente precisa focar muito mais em noções de direito do que os outros cargos. Os cargos de outras disciplinas, de outras áreas do conhecimento humano, eles são conhecimentos específicos, obviamente, da sua região, da sua área de conhecimento, e aí devem seguir os pontos no edital e, obviamente, procurar em questões anteriores. Aliás, antes de estudar, você já deve procurar provas anteriores, não para resolvê-las direto, mas pelo menos saber como são as abordagens das questões em provas anteriores, para que você não perca tempo na maneira como você vai conduzir o seu estudo. Então, você olhando as questões anteriores, você observa como é que o examinador aborda aquele ponto específico do seu estudo. E aí você não perde tempo, às vezes, por exemplo, na área do direito, ficar estudando pela doutrina certos pontos, ficar lendo jurisprudência em certos pontos. Você vai observar que em certos pontos é dispositivo literal de lei. Então, você, no seu estudo, vai observar que determinados assuntos você vai ler os artigos do Código Penal, do Código de Processo Penal, que são mais cobrados. Então, com isso, você direciona a maneira também com que você vai assimilar as informações do seu estudo. Anote isso com bastante critério, né? Então, obviamente que para você se preparar, a sua preparação começa imediatamente. Ele começa agora, imediatamente. Então, você precisa escolher um material de estudo. Você precisa observar se existe livro sobre sua área, se existe um resumo específico para essa área. Não pode ser qualquer resumo, porque você corre o risco de ter naquele resumo uma abordagem diferenciada, por exemplo, abordando diversas correntes de um determinado tipo de assunto, e para sua prova isso não será cobrado, né? As polêmicas a respeito, por exemplo, na lei de execução penal, existem questões polêmicas, discutíveis no âmbito dos tribunais, e isso deve ficar de lado. Então, se o seu resumo vier com esses assuntos, você perde tempo estudando para isso. Faça o seu planejamento de acordo com o edital para os próximos meses. Você tem 4 meses, então você precisa dividir todas aquelas matérias nesse período de 4 meses. Muitas das vezes você separa 2 questões, ou melhor, 2 matérias para estudar por dia, ou uma, vai depender do tempo que você tem disponível para estudar, vai depender, obviamente, desses 4 meses, se você tem 4, 5, 6 horas para estudo, 2 horas, e com isso você distribuir o edital nesses 4 meses. E dando ênfase às questões recorrentes. Então é importante você procurar as questões na internet disponíveis para você estudar. Por isso que eu deixo aqui registrado que o Advero e os professores do SES já estão acostumados a isso. Na hora de elaborar as suas aulas, eles já elaboram as aulas direcionadas para aquele tema específico. Eles já sabem quais são as questões mais cobradas. Então, as aulas já são direcionadas de uma maneira que você assimile a informação que é aquela informação recorrente. Portanto, aumenta a sua chance de acertar a questão. E na Advero, os programas de coaching fazem o planejamento para você de acordo com a sua necessidade, fazendo entrevistas, conversando com você diretamente, com acesso ao WhatsApp, portanto, tirando dúvidas com o seu coaching diretamente a qualquer hora do dia que você estiver necessitando. Então, é um serviço completo que o SES Advero pode te proporcionar, principalmente quando o assunto é planejamento e cronograma estratégico com revisão e resoluções de questões. A gente disponibiliza também, junto com o planejamento, simulados de prova, resolução de questões, para que você possa testar o seu conhecimento e observar o rendimento do seu estudo até o dia da prova. Portanto, fica a dica que a melhor preparação sua é com o SES. A nossa equipe do SES tem toda a disponibilidade de aulas, todo o conteúdo de aulas para que você possa ter a maior preparação e a melhor preparação do mercado e, obviamente, para o Departamento Penitenciário Nacional. Fique com a gente, espero encontrar vocês aqui. Qualquer dúvida que vocês tenham a respeito do edital também pode
auxiliar-se com os nossos professores, podem mandar mensagem para mim através do canal de dúvidas do SESC, que nós vamos tirar qualquer dúvida complementar. Isso aqui foi só um bate-bola de pontos principais, observações primordiais que você deve ter para a sua preparação. Evidentemente, não esgotamos o tema, mas isso pode ser feito complementarmente através das suas dúvidas. Fiquem conosco, aguardo vocês aqui, bons estudos e até mais.